Esta é a história de uma revolução. Uma revolução que transformou uma nação com um passado guerreiro e encharcado de sangueira numa cultura em busca do conhecimento espiritual e da paz interior. É a história de um antigo príncipe que se transformou em Deus, inspirando uma linhagem de reis divinos que ainda governam e guiam através de ensinamentos de amor e compaixão. Escondida por centenas de anos aqui no topo do mundo, esta civilização floresceu rica em suas tradições raras e na cultura exótica. Somente nesse século, o véu do segredo e do mistério foi levantado. E é a história de um pequeno menino camponês que se transformou no último rei divino na Terra das Neves. Ele nasceu para governar o reino afastado. Mas, ao invés disso, ele testemunharia a destruição de uma das mais antigas culturas do mundo. Este é o Tibete e o final dos tempos. Nossa última civilização perdida. O ator Richard Gere conta que em 1970 ele estava com 29 anos e tinha ido pela primeira vez para a Índia e o Nepal. Quando estava no Nepal, conheceu alguns refugiados tibetanos. E esta foi a primeira vez em que ele se preocupou com o que havia acontecido aos tibetanos. Eles eram criaturas conhecedoras do outro mundo. Pareciam ser capazes de ver através das pessoas e de toda a estrutura real. O tecido tinha um corte diferente, e Gere achou que nunca poderia se comunicar com eles. Estava claro que ali tinha havido uma tragédia. Quando ele partiu, começou a ler mais sobre a situação tibetana e imaginou o horror que tinha acontecido. A quase total destruição da noite para o dia de um povo do qual o resto do mundo não sabia de nada. Estamos na Índia, no lado ocidental do Himalaia. Convergindo para este remoto vale estão os peregrinos. Eles vêm dos vilarejos locais, dos vales vizinhos e de todo o mundo. Eles cruzaram desfiladeiros em montanhas com mais de 5.000 metros de altura. As mais altas do mundo. Eles vieram porque são budistas, seguidores de uma tradição religiosa de 2.500 anos de idade. É uma árdua jornada, mas cada um deles está determinado a comparecer a uma das cerimônias mais sagradas do budismo. É a Kala Chakra, que significa a roda do tempo. Este ritual, que dura uma semana, prepara para o final de todas as coisas a completa destruição do tempo e do espaço. Os budistas acreditam que o mundo esteja entrando numa era apocalíptica. Durante toda a semana, estes monges trabalharão dia e noite.
Eles são cirurgiões do coração, mas seu conhecimento do coração humano é baseado não na ciência médica, mas no amor e na compaixão. Eles trabalham não para salvar um único paciente, mas para curar o coração de um mundo em crise. Para libertar todo ser vivo da samsara, o ciclo do nascimento, vida, morte e renascimento. O mundo da dor. Com extremo cuidado, usando grãos de areia colorida, eles criam um intrincado desenho chamado a mandala. É uma espécie de mapa guiando os crentes no caminho do esclarecimento, além das ilusões do mundo material, o mundo das coisas, para ajudá-los a renascer num reino da mais alta verdade espiritual. Orientando a Kalachakra está um homem cujos discípulos acreditam ser a encarnação do próprio Buda, o Dalai Lama, o rei divino do Tibete. Hoje, assim como outros 150 mil tibetanos, o Dalai Lama é um refugiado político, um exílio na vizinha Índia por quase 40 anos. O atual Dalai Lama, um título que significa Oceano de Sabedoria, é o líder supremo tanto religioso como político de 6 milhões de tibetanos. Seus seguidores acreditam que nos últimos 600 anos ele tenha morrido 13 vezes e em cada ocasião sua alma voltou em um novo corpo ou encarnação. O ano é 1933. O 13º Dalai Lama está morto. Um grupo dos mais respeitados monges do Tibete começará a busca pelo seu sucessor, uma criança nascida com a alma do Dalai Lama morto. Eles oram por seu rápido retorno a este mundo. Seus grupos de buscas se espalham pelo mundo. O Tibete é uma terra grande. É do mesmo tamanho da Europa Ocidental ou do tamanho do Alasca e o Texas juntos. Durante milênios, ele permaneceu distante e imperturbado atrás das aparentemente impenetráveis muralhas do platô himalaio. Esta é a maior massa de terra do planeta, com as montanhas mais altas do mundo, que sobem quase 8 quilômetros em direção ao céu. Sempre um local de mistério. O Tibete foi o modelo para Shangri-La, a terra do abominável Homem das Neves, estranhos rituais e ritos mágicos, um mundo de alívios místicos e de monges, cujas almas poderiam sair de seus corpos e voar para reinos míticos. Em 1937. 4 anos depois da morte do 13º Dalai Lama, e os monges ainda cantam e oram pelo sucesso de sua busca, pela descoberta do próximo rei divino do Tibete. Eles viajaram para os mais distantes pontos desta região desolada. Semanas se transformaram em meses e os meses em anos. Os tibetanos acreditam que cada ser vivente possui uma alma e que esta essência passa como uma chama de um corpo para o outro no ciclo contínuo do nascimento, morte e renascimento. As ações da alma em uma vida determinam o corpo que ela entrará depois. Uma pessoa má poderá renascer como um animal inferior, enquanto que uma alma boa poderá retornar na realeza. Purificada pelas boas ações de incontáveis vidas passadas, uma alma atinge a luz, uma espécie de conhecimento divino como o Nirvana, onde fica livre do mundo material.
O mais alto grau entre os iluminados é o Dalai Lama. Os tibetanos acreditam que ele volte para o mundo longe da compaixão para ajudar outros a irem em direção à luz. Muitos sinais auspiciosos levaram os monges a acreditar que a província de Ando, no Tibete Oriental, fosse o local de retorno do Dalai Lama. Dizem que dias depois de sua morte, a cabeça do 13º Dalai Lama se virou naquela direção, indicando onde procurar. A imagem de um mosteiro, com um distinto telhado turquesa, aparece refletida nas águas de um lago sagrado. Os grupos de busca sabem que ele está perto. Uma série de arco-íris aparece no céu sem nuvens. Até ele chegam boatos sobre um menino nascido no dia 6 de julho de 1935, pouco depois da morte do 13º Dalai Lama. Trombetas foram ouvidas nos céus no dia de seu nascimento. E dizem que o menino sempre fala de sua casa em Lhasa, a distante capital tibetana, um lugar que ele nunca havia visto. Seu nome é Lhamo Doldupi. Imediatamente ele identifica um componente do grupo de busca pelo nome e fala no dialeto dele. Depois ele alcança e puxa as contas de oração do monge. As contas que uma vez pertenceram ao 13º Dalai Lama. Mas um último teste aguarda o jovem Lhamo Doldupi. Espalhados numa mesa estão muitos objetos, e entre eles alguns pertences pessoais do último Dalai Lama. O menino seleciona apenas estes, e mais nenhum para os monges. Era como se o Dalai Lama tivesse simplesmente reclamado que lhe pertencia. Lhamo Doldupi é rebatizado como Tenzin Gyatso e preparado para ser o 14º Dalai Lama. O ano é 1940. Lhasa, capital tibetana, se prepara para a entronização de seu novo rei divino. Estas aquarelas foram encomendadas por Sir Basil Gould, o único representante de um governo ocidental a testemunhar a mais sagrada das cerimônias. Elas oferecem um registro íntimo de uma cultura que não existe mais. Algumas das últimas imagens da única civilização teocrática do mundo. Uma sociedade governada pelo clero enquanto celebra a entronização de seu governante supremo, tanto espiritual como não religioso. Filho de um condutor de mulas de uma das províncias mais orientais do Tibete, o jovem Lhamo Doldupi percorreu um longo caminho, desde a cabana de 2 quartos que dividia com seus pais e 4 irmãos e irmãs, até este magnífico templo. 7 andares com mais de 1000 cômodos cheios de tesouros. Este é o Potala, o grande palácio de inverno de Lhasa. Mas esta não é nenhuma história comum de esfarrapados que ficaram ricos, nem teriam final de contos de fadas. Percorrendo os grandes corredores e as salas para oração de Potala, em frente das estátuas de santos tibetanos e mestres budistas, embaixo de santuários contendo os restos mortais de suas 3 encarnações anteriores, o jovem Dalai Lama carrega sobre seus estreitos ombros o peso de uma antiga tradição. Constantemente lembrado de seu lugar no coração da civilização tibetana, agora ele é o portador da tocha de uma religião que se espalha há 2500 anos.
As origens do budismo nos levam de volta ao ano de 600 a.C., às planícies do noroeste da Índia. Aqui aconteceu um fato tão importante quanto o nascimento de Jesus Cristo para os cristãos. Há 2.500 anos atrás, um príncipe indiano se sentou embaixo de uma árvore sagrada. Ele tinha passado muito tempo de sua vida em busca da verdade e agora prometera não se levantar outra vez até que tivesse resolvido o mistério da existência. Imerso em profunda meditação, ele queria dominar todas as forças ocultas da ilusão. Quando Vênus apareceu no céu matinal, ele foi recompensado por sua longa paciência. Tocando o solo, ele convocou a Terra para testemunhar o momento sagrado de seu esclarecimento. Seu nome era Buda. Ele disse que tinha esclarecido o grande significado da vida. Ele ensinou que todos os seres eram chamados na Sansara, o ciclo da vida, morte e renascimento. Só se poderia escapar da Sansara através da realização espiritual que ele chamou de Nirvana. Enquanto todas as almas escalam a escada da vida em direção à luz, alcançar o Nirvana toma muitas vidas. O esclarecimento só chega quando a verdade natural da realidade é compreendida. A existência é inconstante. A filosofia de Buda está contida em 108 volumes que muitos seguidores decoram. Levaria 1.500 anos para o budismo migrar das planícies quentes e poeirentas da Índia para as montanhas do Himalaia, onde finalmente fixaria raízes aqui, no teto do mundo. O platô tibetano é um dos lugares mais remotos e inóspitos do mundo. Um ambiente inverossímil para uma fé que se baseia no amor e na compaixão para sobreviver. E mesmo assim ela floresceu. Por quê? Talvez a aspereza do lugar forneça uma pista. Aqui a quase 5.400 metros de altura, no vasto e desolado platô himalaio, as pessoas são naturalmente humilhadas pelas forças da natureza. Como nômades, levam uma vida de mudanças e inconstâncias. E só precisam olhar ao redor para perceberem seu lugar no grande esquema da vida. O comentarista político Jamyang Norbu diz que é claro que o terreno, até certo ponto, é tão opressivo que domina tudo em sua vida. Qualquer um faz uma boa ideia das limitações de sua própria identidade e de seu próprio ego. Isso é de grande ajuda quando se tem que mudar para lugares novos e se adaptar. 60% dos tibetanos são nômades. Um dos fatores mais importantes e que contribuem para a resistência dos tibetanos é a facilidade de se adaptarem a um novo ambiente. Isto, segundo Norbu, é filosófico. É a ideia de que nada é permanente. Isso é ensinado o tempo todo. É martelado dentro de você, desde crianças. Tudo na sua cultura, no seu folclore, nas suas canções e até mesmo nas suas expressões diárias. Nada é para sempre. Mikarpa. O tudo vem e vai. O sofrimento não é permanente. A felicidade não é permanente. Norbu fala de um tibetano dos Planaltos do Norte. Um nômade de Shantung que vai para Nova York. É claro que ele está impressionado com a tecnologia e o Empire State. Mas ele não está tão impressionado. Ele sabe que aquilo tudo também não é permanente, que um dia terá fim. Então isso não o traumatiza e não o impressiona a ponto de fazer com que ele pense que é nada, que é pequeno.
A crença budista de que nada é permanente e o fim de todas as coisas é equilibrada pela crença igualmente forte no renascimento e na renovação. O importante visitante chegou a este acampamento de nômades, um alto lama reencarnado ou rinpoche, como eles são conhecidos. É um período de excitação e grande honra. Durante todo o dia, os nômades visitam a barraca do lama, usando katas, os cachecóis brancos do respeito. Velhos e jovens chegam em busca de sua bênção. Que o Rinpoche é somente uma criança pequena não é importante para estes nômades. Este menino é o herdeiro de muitas vidas de força espiritual e sabedoria. Nas décadas de 30 e 40, calculou-se haver entre 5 e 6 mil destes lamas no Tibete. Aqui nesta paisagem flexível, mais excitante, as noções budistas de origem e eternidade, a perda do ego, reencarnação e inconstância não são mais conceitos abstratos, são realidades do dia a dia. No vale mais embaixo, a apenas 3.600 metros, a Kalachakra está em seu quarto dia. O sol himalaio é intenso. Falando para uma multidão de 40 mil seguidores, o Dalai Lama passa a mensagem budista da inconstância. Uma lição que tem dado ao povo tibetano a força e a determinação para lutar com a tragédia e a mudança. Esta lição tem lhes dado a habilidade para permanecer esperançosos, mesmo quando parece terem perdido tudo. Esta corajosa aparência externa esconde a profundidade do desespero do Tibete. No passado, a Kalachakra era celebrada somente uma vez a cada 20 anos, mais ou menos. Hoje, a roda do tempo gira mais rápido. A cerimônia é apresentada anualmente. É a maneira do Tibete tratar uma crise que deixou sua civilização à margem. No século VII, quando a mensagem de Buda, de amor e compaixão, chegou ao Tibete, o povo daqui era tão selvagem e hostil como a própria paisagem. Dos antigos registros da dinastia chinesa de Tang, vêm as primeiras visões externas do Tibete. Um retrato bem diferente da sociedade pacífica que se desenvolveria aqui. Estava escrito: aqui são centenas e milhares de homens prontos para prestar serviço militar. Para reunir as tropas, eles usam uma flecha dourada. Nunca estão sem seus arcos e suas espadas. Eles apreciam a força física e desprezam a velhice. A disciplina militar é rigorosa. Numa batalha, as tropas da retaguarda só substituem as linhas de frente quando esta for totalmente aniquilada. Eles prezam a morte em batalha e detestam a ideia de terminar suas vidas por doenças. Como castigo, mesmo por uma falta pequena, eles arrancam os olhos ou decepam os pés ou o nariz. Eles dão surras com um chicote de couro apenas por achar que devem. O professor Turman diz que o Tibete era um conquistador temido na Ásia. Eles derrubaram a dinastia Tang, tomaram sua capital muitas vezes, conquistaram diferentes dinastias indianas, conquistaram as cidades da Rota da Seda, arrasaram com o califa de Bagdá. Foram um povo muito forte, eram como Gengis Khan no primeiro milênio.
a China e a Burma ao leste, a Índia ao sul, a Rússia ao norte e o Império Árabe ao oeste, a expansão militar do Tibete foi, afinal de contas, formidável. Depois de 1000 anos, por volta do século XVII, eles alcançaram alguma coisa que, segundo Robert Thurman, os ajudou a serem vistos como uma das maiores civilizações atuais. Eles basicamente se desmilitarizaram. Resquícios de seu passado guerreiro ainda podem ser encontrados nos esportes nacionais do Tibete, como o polo e o arco e flecha. Mas este não foi o caminho que a civilização escolheu tomar. O Tibete é único no planeta. Nenhum outro país mudou da mesma maneira que o Tibete. Todos os outros foram na direção oposta. O critério na civilização tibetana é a nação que não usa violência, que resolve disputas e dilemas sempre razoavelmente em conversação com seus vizinhos. Das ruínas esmigalhadas de seu passado agressivo, floresceram mosteiros em todo o país. Onde um dia houve exércitos e soldados, hoje existem legiões de monges. Por volta do século XVII, a transformação do Tibete estava completa. Site em lugar da espada e o templo em lugar da fortaleza. De um começo pouco comum, uma sociedade pacífica e autossuficiente emergiu, dedicada exclusivamente à busca da não-violência e da sabedoria e do desenvolvimento espiritual. Eles são um povo muito gentil que não quer nada mais além de desenvolver sua sábia civilização cada vez mais. Não há fome no Tibete. As pessoas usam o que precisam para sobreviver. Se nesta vida elas foram aristocratas, na próxima serão apenas camponeses, porque isso não é nada demais. Richard Gere diz que foram tempos duros, sem dúvida, mas todas as civilizações já enfrentaram. Foram desigualdades, sem dúvida, mas todas as civilizações já tiveram. Mas como orientação, foi uma experiência extraordinária que todos participaram. A experiência do Tibete, cujo núcleo essencial era a religião, era criar uma sociedade que é baseada nos ideais do Bodhisattva, de um iluminado, de um altruísta. Uma sociedade verdadeiramente altruísta, cujas instituições são formuladas a partir dos ideais de um iluminado, onde estas instituições existem para favorecer mais o seu povo. Na nossa sociedade, fazemos o contrário. Criamos instituições e tentamos adaptar o povo a elas, ao invés de partir de um ideal maravilhoso e então ter instituições e estruturas para criar mais delas, ou fomentá-las, ou apoiá-las. Richard Gere acha extraordinária esta experiência da cultura e da civilização tibetanas, baseada no altruísmo total, um fazendo pelo outro. I do it for the other. Na virada do século XX, havia mais de 6.000 mosteiros no Tibete. Um quarto da população entrava para ordens religiosas, para uma vida celibatária e devoção espiritual. Era uma fonte de grande orgulho para cada família ter pelo menos um filho entrando para o sacerdócio, geralmente antes do seu 5º aniversário.
Este era o mundo no qual o 14º Dalai Lama nasceu. Ele conta que era tratado como um garoto preguiçoso. Eles sempre tinham que vencer. Mas quando ele competia, ele sempre vencia. Algumas vezes ele se sentia tão infeliz que às vezes chorava. Mas eles não se importavam com quem ele era. O treinamento durante a preparação do jovem Dalai Lama para assumir o manto de líder espiritual supremo do Tibete era rigoroso. Incluía lógica, arte tibetana, medicina, poesia e filosofia. Ele tinha que decorar milhares de linhas das escrituras budistas e meditar durante 4 horas todos os dias. 75% da receita do Tibete era gasto em educação para o sacerdócio e na manutenção de suas instituições religiosas. Os mosteiros permaneciam no coração da cultura tibetana, tanto como templos de adoração, como instituições de educação superior. Eram a Harvard e a Yale do Tibete. Os grandes centros de aprendizado com enormes bibliotecas de conhecimento, tanto espiritual como acadêmico. Muitos milhares de textos tibetanos foram traduzidos. Novos tratados em medicina, astrologia e psicologia foram publicados, levando aos debates mais complexos sobre o tempo e o espaço. Apesar de todo o seu aprendizado superior, o Tibete não tinha imprensa mecanizada. Todas as impressões eram feitas com blocos de madeira. O Tibete desafia todas as noções convencionais da civilização moderna. Intelectualmente avançado, espiritualmente sofisticado e ainda, sob vários aspectos, inegavelmente primitivo. No Tibete, até mesmo a roda, símbolo notório do progresso, era usado inicialmente para fins religiosos. Rodas de oração, pequenas e imensas, giram incessantemente, contendo centenas de milhares de invocações. Cada giro é um tipo de Ave Maria budista. O historiador Tashit Sering diz que ao invés de guardarem suas fronteiras, se dedicaram a ensinar e a aprender. Ao invés de realizar invasões, construíram mosteiros. Canalizaram toda a energia de suas mentes para a contemplação da compaixão, a inconstância e a natureza da vida e da morte. E então o mesmo povo que estava pronto para lutar e morrer nas guerras, agora se entregava inteiramente a assuntos espirituais. Sob muitos aspectos, o início da vida de Tenzin Gyatso foi semelhante a milhares de noviços se preparando para o sacerdócio. Exceto por um detalhe essencial. Ele era o 14º Dalai Lama, o novo rei divino do Tibete. Incapaz de vagar nas ruas de Lhasa, como os outros garotos de sua idade, o jovem Dalai Lama subia no telhado da Potala com um telescópio para observar o reino que ele tinha nascido para governar. Além das ruas estreitas de Lhasa, ele alcançaria as origens do outro Tibete. O Tibete de grandes espaços vazios. O Tibete dos nômades e dos comerciantes. Nos anos anteriores às viagens marítimas, todo o comércio com o Oriente era feito por terra. As fabulosas rotas da seda corriam de Veneza para Pequim, com caravanas de camelos carregando louças, peles, espelhos, corais vermelhos, sal, sedas, especiarias e tapetes. O Tibete estava no cruzamento das estradas da Ásia Central. E os tibetanos se tornaram perfeitos comerciantes, comprando e vendendo qualquer coisa de valor. Mas o produto mais importante que os tibetanos comercializavam era a religião e a força espiritual de seus sacerdotes.
Tashit Sering diz que durante 800 anos, o Tibete não contou com um exército para protegê-lo. Durante 800 anos, o território, a religião e a cultura do Tibete foram defendidos por meios espirituais. Os lamas tibetanos e os altos sacerdotes se tornaram as figuras mais poderosas e respeitadas na Ásia Central. Os reis de países vizinhos, como o imperador da China e o Khan da Mongólia, se tornaram discípulos dos lamas tibetanos e, em troca, eles prometeram proteger o Tibete das invasões. Durante séculos, os tibetanos tinham sido viajantes intrépidos, realizando jornadas que exigiam enorme coragem e grande resistência. Mas para os budistas, a jornada mais importante era aquela que eles fariam depois da morte. Estamos perto da fronteira da Índia e do Tibete. Monges budistas guiam os pranteadores para uma cremação. O cadáver é colocado em posição fetal. Os ritos fúnebres diferem, mas a morte une todas as culturas na experiência universal da tristeza. A cremação é apenas uma das maneiras em que os corpos mortos são dispostos. Outra maneira é chamada enterro a céu aberto. O corpo do falecido é levado para um local especial. Depois é cortado em pedaços e deixado para os pássaros. No Ocidente, isto parece chocante. Para os budistas tibetanos, é um último ato de caridade deixar uma matéria agora sem valor ficar para o benefício de outros, neste caso, os abutres. A cerimônia de uma semana daquela chácara está quase no fim. Resta um ritual. A grande mandala está terminada. Para os 40 mil peregrinos que estão aqui, pode não haver privilégio maior do que ver a mandala daquela chácara. Eles esperam pacientemente na fila. Pode levar dias para que todos eles tenham a sua vez. Mas comparecer a este sagrado ensinamento para finalmente ver a mandala daquela chácara será a culminância de suas vidas religiosas. É como ganhar um lugar num barco salva-vidas espiritual deste mundo para o outro. Ver esta fabulosa roda do tempo equivale para os budistas a uma peregrinação a Meca ou uma audiência com o Papa. Todo budista passa a vida inteira se preparando para a morte. Esta é a sua maneira de acertar a inconstância de todas as coisas. E da mesma maneira, ao longo dos anos, o Tibete sempre previu a inevitável destruição de sua própria civilização. O genocídio aconteceria em Shangri-La.
Um holocausto quebrando a paz e o silêncio de um mundo que mal conhecia o som de uma máquina e não se importou com as armas de fogo. Um país que florescia imperturbável num canto esquecido da história foi sacudido para o presente, jogado no seu pior pesadelo. O ano é 1949. China, a nação mais populosa da Terra, seu sólido exército, endurecido pelas guerras e equipado com as mais modernas armas de guerra, invade seu indefeso vizinho. Citando brigas territoriais muito antigas, os chineses rapidamente conquistam o que eles chamam de a Casa do Tesouro do Oeste. Ao longo dos anos, os monges tibetanos foram bem-sucedidos em repelir a agressão chinesa, comercializando poder espiritual e bênçãos para a paz e proteção. Mas no fervor revolucionário do novo Estado comunista da China, a religião é considerada um veneno. E o Tibete, uma sociedade retrógrada e supersticiosa que precisava de reeducação. Em 1933, 16 anos antes da invasão chinesa, o 13º Dalai Lama tinha previsto a destruição de sua cultura única e complexa. Ele disse: se não tivermos coragem para defender o nosso território, nossos líderes espirituais podem ser exterminados sem deixar rastro. A propriedade e a autoridade de nossos lamas e monges reencarnados podem ser expulsas. Nosso sistema político desaparecerá sem deixar nenhum vestígio. A propriedade de nosso povo será confiscada e o povo será forçado a ser escravo. Todas as coisas vivas terão que suportar intermináveis dias de sofrimento e serão dominadas pelo medo. Este tempo virá. Depois de 10 anos de ocupação chinesa, o Dalai Lama decidiu que ele não tinha outra escolha a não ser deixar o Tibete. Em 1959, sob a proteção da noite, o Dalai Lama, sua escolta e cortesãos fugiram da Cidade Santa para a Índia para nunca mais voltar. Ele tinha apenas 23 anos de idade, mas já tinha testemunhado as maiores mudanças que o Tibete havia experimentado em sua história longa e pacífica. 100 mil tibetanos se seguiriam pedindo asilo na Índia, mas deixando 1 milhão que morreria com as atrocidades e a escassez que viriam. O Sr. Norbu diz que hoje, o que se sabe da versão tibetana do Holocausto é extremamente impreciso. Não é igual aos nazistas. A informação que temos sobre o que aconteceu aos judeus nos campos de concentração, tivemos principalmente depois da guerra, quando os arquivos do Reich puderam ser abertos e estudados, quando os soldados aliados visitaram os campos e quando os túmulos foram abertos. Mas nada disso aconteceu no Tibete. Ani Panchen hoje é uma freira budista. Seu pai era o chefe da região de Gonjo, no noroeste do Tibete. Após sua morte, ela assumiu o comando da resistência local e lutou bravamente até ser capturada. Ela diz que todas aquelas pessoas que arriscaram suas vidas para proteger o Tibete e sua religião foram mortas ou presas. Os mosteiros foram destruídos, as estátuas de ouro e prata levadas para a China. Os mosteiros ficaram reduzidos a cascas vazias. Ela mesma foi surrada com varas, mas ela não tinha nada para dizer. Os algozes diziam que os crimes tinham que ser confessados. Os tibetanos foram torturados e pendurados de cabeça para baixo no teto. As pernas de Annie ficaram acorrentadas por mais de 1 ano. Ela não tinha comida alguma no estômago e desmaiava de tempos em tempos. Alguns companheiros de cela lhe disseram que tinham se sentido tentados a comer os próprios excrementos, tal era a fome na prisão. Agora, Annie está velha, mas quando foi presa, ela tinha 25 anos. Portanto, ela passou a vida na prisão.
Existe uma antiga crença de que a justiça prevalecerá. No futuro, o momento do Tibete chegará. Norbu pensa na verdade do Tibete e na terrível calamidade que ele sofreu. Hoje os números são imprecisos. Fala-se em 1.200.000 pessoas. Mas o tamanho dos massacres, as mortes, a fome e a escassez que aconteceram no Tibete foram colossais. O Dalai Lama diz que quando se sente muito infeliz, muito desafortunado, é porque nasceu num período em que a nação tibetana passava por uma experiência muito destrutiva. Contudo, sua determinação é forte. Sua determinação nunca é abalada. Cada tentativa vale a pena. Assim, mesmo falhando, não há arrependimento. No futuro, o Tibete será um novo Tibete. Nunca será o velho Tibete. Isso não é possível, nem necessário. O Dalai Lama tem certeza de que sobreviverão. Mas isso depende muito da liberdade tibetana. Algum tipo de autocontrole. Se conseguirem negociar com a China, o Dalai Lama tem certeza de que sobreviverão. Sem este tipo de liberdade, sem este tipo de autocontrole, a civilização tibetana estará realmente encarando uma ameaça de extinção. Norbu diz que, ao final do dia, a civilização descansa em seu próprio solo. Terra é o requisito principal para uma civilização, e não apenas do ponto de vista nacionalista, mas como a mística da terra. Ela tem um cheiro. Existem 1001 coisas que você não pode nem começar a pensar em fazer. Eles a consideram garantida quando a têm. Os tibetanos precisam desta terra. Como tibetano, Norbu acha que a ideia de ter seu país de volta e de livrar seus irmãos no Tibete permanece. Norbu acha que a civilização não está totalmente perdida.
é a Kala Chakra, que significa a roda do tempo. Este ritual, que dura uma semana, prepara para o final de todas as coisas a completa destruição do tempo e do espaço. Os budistas acreditam que o mundo esteja entrando numa era apocalíptica. Durante toda a semana, estes monges trabalharão dia e noite. Eles são cirurgiões do coração, mas seu conhecimento do coração humano é baseado não na ciência médica, mas no amor e na compaixão. Eles trabalham não para salvar um único paciente, mas para curar o coração de um mundo em crise, para libertar todo ser vivo da samsara, o ciclo do nascimento. Somente nesse século, o véu do segredo e do mistério foi levantado. E é a história de um pequeno menino camponês que se transformou no último rei divino na Terra das Neves. Ele nasceu para governar o reino afastado. Mas, ao invés disso, ele testemunharia a destruição de uma das mais antigas culturas do mundo. Este é o Tibete e o final dos tempos. Nossa última civilização perdida. Estamos na Índia, no lado ocidental do Himalaia. Convergindo para este remoto vale estão os peregrinos. Eles vêm dos vilarejos locais, dos vales vizinhos e de todo o mundo. Eles cruzaram desfiladeiros em montanhas com mais de 5.000 metros de altura, as mais altas do mundo. Eles vieram porque são budistas, seguidores de uma tradição religiosa de 2.500 anos de idade. É uma árdua jornada, mas cada um deles está determinado a comparecer a uma das cerimônias mais sagradas do budismo. O ator Richard Gere conta que em 1970 ele estava com 29 anos e tinha ido pela primeira vez para a Índia e o Nepal. Quando estava no Nepal, conheceu alguns refugiados tibetanos. E esta foi a primeira vez em que ele se preocupou com o que havia acontecido aos tibetanos. Eles eram criaturas conhecedoras do outro mundo. Pareciam ser capazes de ver através das pessoas e de toda a estrutura real. O tecido tinha um corte diferente, e Gere achou que nunca poderia se comunicar com eles. Estava claro que ali tinha havido uma tragédia. Quando ele partiu, começou a ler mais sobre a situação tibetana e imaginou o horror que tinha acontecido. A quase total destruição da noite para o dia de um povo do qual o resto do mundo não sabia de nada. Esta é a história de uma revolução. Uma revolução que transformou uma nação com um passado guerreiro e encharcado de sangueira numa cultura em busca do conhecimento espiritual e da paz interior.
É a história de um antigo príncipe que se transformou em Deus, inspirando uma linhagem de reis divinos que ainda governam e guiam através de ensinamentos de amor e compaixão. Escondida por centenas de anos aqui no topo do mundo, esta civilização floresceu rica em suas tradições raras e na cultura exótica.